Muito boa noite. Nossa, eu tô parecendo aqueles cachorrinhos do Cebolinha, não é? Do Cebolinha, não, da Mônica. Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live. Hoje a nossa live vai ser com a Micheline. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só colocar o título aqui pra galerinha saber. Deixa eu colocar meu fone também, que fica melhor. Enquanto a galera vai chegando. Ai, Deus. Vamos lá. Será que a mídia tá por aqui? Será que ela vai entrar pelo perfil dela ou pelo perfil da nave? Eu acho que a nave tá aqui, deve ser ela. Ah, não, o perfil dela, peraí. Chegou. Olá. Hoje a gente vai falar. Estão me ouvindo bem? Eu acho que estão. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com a Micheline. Antes de colocá-la aqui, eu vou contar a minha história breve com, com a nave. A nave eu conheci em 2018. Foi 2018. Eu faço trabalho social, para quem não sabe, e eu estava procurando um lugar mais perto da minha casa para fazer alguma ação, né? Na realidade, eu queria levar alguns brinquedos para o Natal. E aí eu fiz algumas pesquisas na internet e tal, achei uma que eu também faço, ajudo, que é a casa de apoio lá com crianças do câncer, também ali no Capão. Mas alguma coisa me falava que eu tinha que procurar outro lugar e alguma coisa me falava que eu tinha que procurar outro lugar. E foi muito louco porque eu tava olhando os stories de um conhecido meu e ele postou a nave. Que ele tava fazendo uma ação com, a, com o grupo dele. E a nave era aqui muito perto da minha casa, assim. A nave é 12 minutos de carro da minha casa. E na hora que eu vi ele tava ali brincando com as crianças, eu falei, caramba, não falei caramba, mas enfim, é isso que eu preciso, é esse lugar que eu preciso. E aí eu mandei mensagem pra ele e ele me passou o telefone da Micheline e a gente começou a conversar e a gente marcou a primeira ação de Natal em 2018. Foi finalzinho de 2018? Eu transplantei em 2019, foi. Finalzinho de 2018, Natal de 2018. E foi muito louco porque todas as pessoas que faziam um trabalho comigo, geralmente eu faço em outubro, novembro e estende até dezembro. E as pessoas que faziam, a galerinha, né, os meus amigos que faziam, no dia eu não podia ir. Teve um problema que geralmente quem me acompanha sabe que geralmente leva personagens e tal. E eu falei assim, eu tô desesperada, eu preciso de gente para se vestir, porque eu preciso de, porque geralmente eu não gosto que as pessoas deem cara assim, não apareçam assim, né, para não gerar talvez um mal entendimento de querer a gente se mostrar tal, então eu geralmente levo personagem por conta disso. E eu coloquei no Facebook que eu precisava de pessoas para ir comigo na ação, e foi aí que o Caio,
o Carlos e a vieram fazer parte e foi muito, muito mágico, assim, porque, se eu não me engano, ele foi a primeira pessoa que comentou, o Caio. E ele falou, não, a gente vai, que não sei o quê. Eu falei, mas você tem certeza? Mas eu fiquei meio receosa, assim, se realmente ele ia. Ele falou, não, vamos fazer sim. E aí a gente fez, deu tudo certo, e depois eu transplantei, e aí eles começaram com outro projeto lindo, maravilhoso também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu só quis dar essa pincelada para vocês saberem de que eu tava falando. A gente fez várias ações já lá também, tem a festa dos heróis que são feitos todo... Agora não por causa da pandemia, né? Mas festas de aniversário, fez a de Natal, a do McDonald's, então são essa ONG que a gente vai falar hoje. Eu vou chamar a Micheline aqui, porque senão eu fico falando, e só vai dar eu falando aqui, tá? Então eu baixa, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Olha, se ela não já chegar chorando... Ah, não. Ai, meu Deus. Olha, Eu hoje falei tá assim, sendo eu um tô contando, daqui a pouco ela vai chegar aqui chorando, porque lembrando da história. Tá tudo bem? é, tá sim. Na medida do possível tá, né? É, Hoje né? eu vou falar que vocês têm que ficarem bem preparados, assim, porque hoje eu estou extremamente sensível. Eu já sou chorona, né? Então, por isso que você acabou de falar isso, porque qualquer coisa eu choro. Mas hoje eu estou extremamente sensível, assim. Então, Ah, somos duas, fiquem, então, fiquem tranquilo. preparados só, né? Que honra estar aqui Tá contigo, tranquilo. Sula. Que Presente, o isso? convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Era pra gente ter feito a semana passada, mas aí você É, tava meio doentinha. Eu falei, não, não tem foi. problema, a gente remarca. E aí agora deu certinho, a gente tá aqui. Qualquer coisa, se for pra chorar, as duas chora. Eu também nem É. passei muita maquiagem, que eu tô. Mas vamos aí. Na realidade, eu quero te agradecer por ter aceito. Eu acho que de te agradecer desde que aceitou o meu WhatsApp. Você sabe o carinho que eu tenho pela nave. É, e aí eu queria. Você contou um pouquinho, eu sei um pouquinho da história também, porque a Uhum. gente se conhece, mas eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu a nave. Na realidade, eu quero que você conte de você. Porque você, Ah, teoricamente, você é a nave mãe, como a gente te chama, e a mãe da nave. Então, eu quero saber da Micheline. Quem é a Micheline? Ou a Michelle? Porque eu cismei com Michelle agora por causa do Sandro. meu, é que Michele, peraí, eu vou pegar meu óculos para eu enxergar melhor e Tá ficar bom, mais fácil a comunicação. Rapidinho. tá bom. Mais sensível que. Caio, hoje ela tá mais sensível que o comum. Na verdade, tá me ouvindo direitinho? Tô, eu tô. A galerinha acho que tá também. Então, ouvindo bem, mandei É, coraçõezinhos. é Micheline, na verdade, né, Sula? É que eu passei muito tempo sendo chamada de Michele. As pessoas queriam simplificar o nome, sempre me chamavam de Michele, Michele, e assim ficou. É, Para mim era muito estranho quando me chamava de Micheline. Eu é fui. igual eu com Sula, É, então. então, como é seu nome? Meu nome é Maria. Mentira, Tá e Sula vendo? Ninguém sabe. da onde surgiu Sula, gente? Sula saiu de, sei lá, caçula, ou um tio meu me batizou de. Eu acho que ele tinha Ah, uma paixão pela Sula Miranda. Eu acho. Mas aí, como ele já nossa, Sula Miranda é do faleceu, meu não tem tempo, hein? como. Então, como ele já faleceu, eu não tenho como descobrir, né? Mas eu acho que foi isso. Mas o meu nome mesmo é Maria. Se você ligar para minha família e perguntar por Maria, eles não vão saber quem é. Porque eles só me conhecem Nossa. como Sula. Então, a minha família toda, ninguém me chama de Micheline, é só Michele, Michele, assim. É, E tá hoje, vendo? para mim, é estranho eles me chamarem de Michele, porque eu tô acostumada só com Micheline, né? E eu aprendi É. e assumi o meu nome depois que eu entrei nesse meio social, depois que as crianças começaram a me chamar de tia Micheline, que eu falei, caraca, começou a soar bonito, sabe? Eu tinha um certo Mudou, né? preconceito com Micheline, e aí Ah, mas mudou. Hoje Micheline é eu bonito? então, Eu eu acho. acho o nome bonito, diferente. Mas, enfim, quem é a Micheline, né? Eu sou.
a Micheline, mãe da Gabriela de 21, da Júlia de 18, da Amora que vai fazer 2 agora. Tenho 45 anos, fiz esse Que mês não 45 parece. anos. Ai, que bom. Os Cronos, o Renil Cronos, sei lá como que é o nome. Vou começar a usar E, urgente. menina, não uso nada. É só se sentir. Eu me sinto com 25 ainda, viu, Ah, você Sula? é linda, Michelle. E aí eu sou nordestina. Nasci em Maceió, registrada na Paraíba, criada no Rio Grande do Norte. Uau. Vim para São Paulo, eu tinha 10 anos, isso é, eu estou no Capão Redondo, resido aqui no Capão. Eu sou filha do Capão já, né? Tenho 35 anos e fui casada, casei muito jovem, muito cedo. Meu sonho desde pequena era ser professora, não pude realizar porque casei muito cedo, fui mãe muito cedo e abri mão dos meus sonhos para cuidar da minha família, para, enfim, na época a minha família era a coisa mais importante da minha vida, o meu casamento, as minhas filhas. Então eu abri mão de tudo que eu desejava, que eu queria realizar por conta disso. Quando foi em 2012, eu me separei, depois de 20 anos casada, eu tomei Uou, essa uma decisão, vida. uma vida, 20 anos casada, eu tomei essa decisão de me separar, a gente já não estava dando muito certo, e eu sempre fui meio que depressiva, assim, sabe? Eu tinha umas tristezas muito grandes que eu não sabia de onde vinha, sentia um vazio muito grande, nada me preenchia, mesmo, né, tendo a família perfeita na época do casamento, mesmo tendo 2 filhas lindas, parecia que faltava alguma coisa. E eu lembro que desde pequena, assim, sempre me angustiou ver o outro mal. Então, quando eu via que alguém estava com fome ou que alguém estava triste, eu não sei, graças a Deus eu sou muito empática, assim, sabe? Aham. E isso sempre me angustiou. Na época que eu era casada, eu conheci essa comunidade que hoje é a comunidade que a gente trabalha, a Jerusalém. Na época eu era voluntária na pastoral da criança, não estava bem psicologicamente, emocionalmente, enfim, fiquei muito chocada quando eu cheguei naquele lugar, né? Eu achava que era algo muito distante da gente, Da que só gente, né? existia no Nordeste ou na África, e quando você se depara com aquela situação, você fala, caraca, é aqui do nosso lado, né? E Verdade. na época eu me afastei um pouco, fui cuidar um Ai, pouco de mim, aí aconteceu esse lance da separação, eu fui trabalhar no shopping JK, fui trabalhar no mercado de luxo, muito só para luxo, hein? resumir, JK. muito luxo. Oh, Vendia joias, para você ter ideia. nossa. Só para resumir, que a história é longa, eu tinha uma vida confortável, eu ganhava super bem, eu podia viajar, eu podia comprar as coisas que eu tinha vontade de comprar, eu gastava com, sabe, assim, com noitadas, saía com os amigos, ia beber, mas era uma angústia muito grande que tinha dentro de mim. Era alguma coisa que, tipo, quando eu chegava em casa, nada fazia sentido, sabe? Eu parava e falava assim, caraca, que vida é essa? A vida não fazia sentido, sabe? Parece que não tinha um propósito mesmo. E aí foi quando, em 2014, posso partir para essa parte? De Pode, tudo quando sua. surgiu a Eu só tô nave? admirando aqui. Pode, pode sim. Quando foi em 2014, num show do Racionais, eu conheci o Bruno Capão, que hoje é meu parceiro dentro da nave, e que eu já falei em outras lives, por isso que eu falei que essa vai ser a última live, porque eu não quero contar essa história de uma forma automatizada, sabe? Eu quero sempre sentir o que eu sinto na hora que eu vou contar ela. Então eu vou dar um tempo assim para não ficar essa coisa muito repetitiva. Mas eu sempre falo que naquele dia, não sei, acho que abriu algum portal, não sei o que aconteceu, alguma mágica aconteceu. A Eu nave veio lá de cima e jogou a luz foi, assim, ó.
Foi mais ou menos essa sensação, né? No dia foi exatamente isso que eu senti. Eu me apaixonei pelo Bruno, eu vi ele ali, não vi mais ninguém. A gente, o que eu achei que seria, né, uma história de amor e que a gente ia casar, ter filhos e ser feliz para sempre, não foi exatamente dessa forma, porque acho que Deus, o universo, tinha algo muito mais especial e muito mais Não grande, deixa sabe de ser um assim? casamento, né? De um Ah, filho, é. vocês têm vários. A nave, e Não a é nave é só. um filho, não deixa de ser. Não é? Mas, enfim, começou numa relação, num relacionamento, e eu sempre falei dessa comunidade para ele, né? O Bruno, ele já era engajado nesse meio social, ele tinha um projeto com o irmão dele na época, tudo. E eu falava muito desse meu desejo de voltar nessa comunidade, de fazer esse trabalho. E uma vez um amigo dele, que é o Guilherme, que inclusive trabalha com a gente, ele tinha acho que umas 10 cestas básicas para oferecer, mas ele queria entregar numa comunidade que realmente a galera estava precisando. E aí o Bruno olhou para mim e falou para mim assim: "E aí, quer voltar lá nessa comunidade? Acho que está na hora, né?" Eu senti uma coisa assim, sabe, Sula? Eu sabia que alguma coisa grande estava para acontecer, sabe? Que Uhum. não ia ficar só naquilo. Mas E aí eu foi em falei, vamos. 2014 ainda. Isso foi em 2014. 2014. Ó, tudo aconteceu muito rápido, assim, muito rápido. Uau. Depois que eu conheci o Bruno, que a gente mergulhou nisso, sabe? Assim, a gente não enxergava mais nada, e como a gente não enxerga até hoje. Por isso que talvez o nosso relacionamento não tenha dado certo, porque a gente assumiu esse papel mesmo, sabe? De mãe e de pai de uma comunidade, esqueceu da gente para cuidar do outro. Uhum. Enfim, mas que deu muito certo, né? Porque olha Que onde a gente está. acabou dando certo. Pois é. E nisso eu trabalhava ainda, na época eu trabalhava no Shopping JK. Então, o que que aconteceu? A gente entrou na comunidade, eu lembro o primeiro dia como se fosse hoje, assim, sabe? Foi uma emoção muito grande, por quê? Porque eu lembrei da época que eu trabalhava na pastoral, que a gente ia levar os ovos para as crianças e é Lá assim, a você era comunidade voluntária, é isso? voluntária. A A comunidade ela é pastoral é o quê? Uma dividida. ONG? A pastoral da criança, Ah, enfim, sei, sei, sei. que eu Você falou fui, pastoral, eu pensei que era alguma coisa de igreja, grupo não, mas religioso. é da igreja católica, porque eu fui católica, eu fui professora de catequese, eu era a Mas, beata da gente, o igreja. Ninguém fala, né? que é beato? Era, é aquela mulher Ah, que eu acho que tá eu já ouvi. Alguém me falou. Alguém é alguém no fanático, não é isso? mínimo Que vai 2 vezes sempre. por semana, ela tá na Ah. igreja, tudo certinho, ela acorda cedo, se arruma, vai pra igreja, lê a palavra e sabe assim, muito Micheline tem, olha, quem é te viu, quem te vê. engraçada. Ô Sula, e é muito doido, porque quando eu conto essa história, é engraçado, não parece que é de mim, sabe? Parece que é de outra pessoa. Eu não consigo me imaginar uma pessoa assim, sabe? É É tipo louco eu falando isso. eu antes do câncer. Quem é? É tipo Então, assim, não sei quem é. acho que deve ser algo parecido, assim, porque é estranho, é como se não me pertencesse, sabe? Como se fosse algo muito distante. Mas, enfim, aí a pastoral era assim, né? A gente ia Desculpa, mas esporadicamente. eu te imaginei de saião com aquelas bíblias assim, ó, sabe aquelas paródias? Não, não, é porque Não, na igreja católica não tem tanto isso, não, né, eu com sei, relação às mas vestimentas. associei. Mas Mas eu continua. era super beata. Por exemplo, se eu chegasse perto de você e você viesse aqui em casa, eu ia querer te doutrinar, ia falar da palavra, ia querer te levar para a igreja, sabe? Assim, eu Que era louco. bem, não parece, mas era. E aí, quando a gente entrou na comunidade, eu lembrei, né, quando eu estava lá com a pastoral da criança, a gente entregando os ovos, e a comunidade ela é dividida por um rio, ai, quem dera que fosse um rio, é um Um rio, córrego, né? é. Não deixa de ser um rio poluído. E de um lado fica as casas de alvenaria e do outro lado os barracos de madeira.
a pastoral da criança, ela tinha um limite. Ela só atendia do lado das casas de alvenaria. Nossa. Não entrava, o limite delas não só ia até ali. Eu não podia entrar lá na parte dos barracos. E quando eu entrei a primeira vez lá, eu fiquei lembrando dessa cena, da gente entregando os ovos de Páscoa. E eu lembro daquele cinturão humano, assim, sabe? Era muita criança, assim, do outro lado do córrego, lá nos barracos, olhando pra gente. E aquilo me Nossa. deixou muito angustiada, porque eu falava, por que a gente não pode ir lá? Não pode, lá não é nosso limite. E foi isso que me deixou meio que deprimida, assim, Aham. e que eu fiquei com isso guardado dentro de mim. Falei assim, não, um dia a gente vai Opa, ter, eu vou voltou. ter que voltar para fazer alguma coisa ali. Eu quero ir do outro lado. Então, para mim foi muito emocionante estar pisando ali do outro lado, onde Uau. não era o nosso limite pela primeira vez, sabe? Não, E imagina. foi justamente o que a gente ouviu, né? A gente chegou lá, ai, da Jude, você lembra da Jude, né? Que hoje é uma moça. Sei. Então, a Jude era uma criança, devia ter o quê na época? Uns 7, 8 anos. Nossa. E ela que recebeu a gente, o primeiro barraco que ela levou foi na casa dela. Na época era a Suene, a mãe, mais 8 filhos. E a necessidade era a comida. Nossa. E aí ela foi levando de barraco em barraco e sempre era a mesma coisa. Ah, é comida. O que que tem aqui? Ah, não tem nada. Tem uma tia que de vez em quando ela coloca uma piscina, enche de água e a gente fica lá, mas nunca ninguém vem aqui. Era isso que eles falavam. Ninguém entra aqui, ninguém tem coragem de entrar aqui. É sempre lá do outro lado. E Nossa. aquilo foi muito forte, assim. Então, quando eu entrei lá, nada do que eu tinha vivido antes fazia Sentido. sentido. Nada, sabe? Por absolutamente nada. E eu falei assim, eu não quero mais sair daqui. Eu quero fazer alguma coisa, quero contribuir para o desenvolvimento desse lugar, das pessoas, enfim. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, a princípio, as cestas básicas, a gente resolveu juntar mais cestas e fazer uma ação, porque a gente chegou lá acho que era em setembro. Eu conheci o Bruno em junho, julho, agosto, acho que em setembro de Uau, 2014. foi rápido mesmo, hein? Foi. E aí a gente já pensou, vamos fazer uma ação do Dia das Crianças. A gente mobilizou nossa rede, conseguimos muitas coisas e começamos com a ação. Então a gente fez ação de Dia das Crianças, de Natal, de Páscoa. Uau. Nisso eu trabalhando no shopping, né? Então o que acontecia? De manhã eu estava com o pé no barro lá, sentindo as dores da galera, né? Da comunidade, ouvindo os problemas, vendo onde a gente podia estar ajudando. Então, tipo, de manhã eu estava lá na casa da Tamires, a Tamires precisando de uma cesta básica, precisando de comida, e aí a gente ia correr atrás dessa comida. À tarde, depois das 4 horas da Nossa, um tarde, eu mundo já estava, totalmente diferente. meu, Nossa. pensa, a minha cabeça pirou, Sula, você não tem noção. Que Nossa, eu eu estava imagino. dentro de um shopping de luxo, sabe? Vendo aquelas pessoas. Pagando Era muito caro por uma muito joia. caro, uma questão de consumo muito grande, de status, sabe? Assim. E aquilo me doía, porque, tipo, às vezes eu ia e vendia uma joia lá de 17 mil, e aí eu ficava, eu lembro, sabe? Assim, eu fazendo as contas de quantas cestas básicas dava para comprar com aquela grana para a gente levar para a comunidade. Aham. E isso pirou a minha cabeça. Pirou, Ah, assim, de um imagino. jeito que você não tem noção. Eu chegava em casa, né? Minha casa confortável, bonita, minhas filhas e tal. E eu falei para mim assim, eu não vou conseguir viver desse jeito. Eu não quero, eu não tenho mais vontade de me arrumar para ir para o shopping, não tenho vontade de estar naquele lugar. Mesmo minha chefe sendo assim incrível, ela foi uma das pessoas que mais me ajudou, inclusive com a comunidade quando eu comecei esse trabalho. Ela, minha Aham. gerente, enfim, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, você sabe disso, né? Aham. E aí aconteceu um milagre, eu saí, abri mão
abrir mão desse conforto, abrir mão de ter um salário bom, mesmo preocupada de como que eu iria me sustentar, mas eu falei assim, a partir de hoje eu não quero fazer mais nada que não seja isso. Eu nasci para isso, é isso que me deixa feliz. Eu encontrei meu propósito de vida, É sabe? isso que eu ia Ali falar dentro agora. daquela comunidade, encontrei. O sentido de Você se tudo eu encontrei, preencheu. me preenchi totalmente. Então, tipo, eu só pensava assim, desculpa o palavrão, tá? Foda-se Pode como que falar. eu vou fazer Eu falo para também. ganhar grana, para me sustentar. Se realmente existe um Deus, ele vai dar um jeito de suprir as minhas necessidades para que eu possa cuidar do outro, né? É. E aí eu fui. Então, tipo, a gente começou, né? Já fazia essas ações, então a gente começou a estar diariamente lá dentro da comunidade, vendo como que a gente podia fazer. A gente pegou R$ 500 na época, meu e do Bruno, e um amigo doou R$ 500, a gente comprou um barraco lá dentro, e Uau. a gente queria fazer o projeto lá dentro, fazer nesse barraco um espaço para as Então crianças. a nave começou com um barraquinho lá no meio da favela. Foi. E Que existe ainda louco. esse barraco, viu? E aí a gente Sério? Existe fazia, ainda? existe. Quando Uau. deixa voltar ao Não, eu normal, vou entre lá. Vou... aspas, né? Você vai conhecer. A gente chegou a construir de alvenaria, tudo, sabe? Mas foi muito doido, porque o material chegava para a gente construir o espaço e a gente desviava o material porque vinha. Enfim, só para quem não conhece a história, né? É uma Uhum. comunidade extremamente vulnerável. Assim, quando eu falo que é algo que é muito distante, mas está aqui do nosso lado. Então, são barracos de madeira. Não, quando a gente chegou lá, não, a maioria não tinha piso, não tinha banheiro, faziam Nossa. as necessidades dentro de um balde, jogava dentro do córrego. Eu nunca vou esquecer quando eu vi essa cena, sabe? Eu trouxe Voltei. para casa. Voltou? Tá me ouvindo? Voltei. Tô me ouvindo. Foi meu alarme, perdão. Tá bom. E fui para conversar com a mãe, porque a mãe não queria deixar a criança fazer um passeio, que a gente ia levar elas no parque. E ela me pediu, tia, por favor, tal. E aí eu entrei no barraco para conversar com a mãe. Meu, sério, foi uma cena assim que eu nunca imaginei ver na minha vida. Isso bem no começo, sabe? E dela puxar Eu acho legal você falar isso, porque acontece muito isso, da gente pensar que é muito longe da gente, né? É, E eu falo por mim exatamente. mesmo, eu também não tinha noção, só depois que tive noção, só depois que eu comecei a fazer trabalho, ir atrás de querer saber. Então, no início, eu comecei a focar mais na área, vamos dizer assim, na área que eu conheço, né, que é a Uhum, oncológica. uhum. Aí eu falei assim, não, vamos fazer com criança oncológica, porque a criança lá no hospital tem vontade de ir para a escola e não pode, não entende o que está acontecendo com ela, porque ela tá careca, porque ela é diferente dos outros. Mas alguma coisa falava para mim, não, tem mais coisas para ir, né? Tem mais coisas Uhum. aí para você descobrir. E quando eu conheci a nave e a gente teve a conversa, você começou a falar sobre isso, conversamos sobre outras coisas, eu falei, caramba, tá aqui tão perto, tão perto. Aí É, depois eu fui atrás, aí eu vi que também conheci outro grupo, que atrás da minha casa tinha pessoas passando fome e tipo, na rua de trás da minha casa, muito perto aqui. E eu não tinha noção disso. Eu falei, mas meu Deus, aonde que eu tava? A então, gente parece dar um negócio na cabeça mas que você sabe o que fala onde que eu tava acontece, vivendo. Sula? Mas é exatamente isso. A gente fica na nossa bolha, sabe? Cada um no seu quadrado, cada um na sua bolha. A gente não tem noção do que acontece aqui do lado, sabe? Assim, e é algo tão próximo, mas você é tão mais fácil você estar na sua zona de conforto, né? Tipo, ah, É. eu como, né? Durmo, assisto televisão, trabalho, compro, consumo. E aí, você não quer E dar os um demais, passo né? adiante É. para ver o que está acontecendo ali na frente
Porque você sabe que vai custar, entendeu? Vai custar tempo, vai custar energia, e ninguém quer, entendeu? Não, Então, é bem isso. E aí deu é, um estralo na minha cabeça. Eu falei, não, onde é que eu tava esse tempo todo? Foi 2018 que eu descobri vocês, mas eu já tinha conhecimento antes. 2018, assim, mais ou acho menos. que foi em Foi, 17, eu fin... acho, não foi? foi Ai, não sei. Ai, não 2017. lembro. Não, foi final, 18, foi que eu fui 19, 20. transplantar, foi 2018. Foi? Eu Tá, sei por causa do tá, transplante. tá. E, e aí eu falei assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Que tem pessoas passando por isso e eu não estava vendo. Tudo bem que eu vivia, mas isso também não justifica eu viver direto no hospital e tal, Uhum, mas eu falei assim, mas não justifica. Do mesmo jeito que eu fico aqui em casa e sei lá, estudo, tento manter a minha cabeça ocupada falando sobre o câncer, eu também tenho essa mesma possibilidade de dar voz a esse outro lado que eu estou descobrindo agora. E aí eu comecei a falar, foi muito louco, comecei a falar para meus amigos, vocês não sabem o que está acontecendo, acontece isso, tem... Aí foi muito engraçado que eu estava falando com um amigo e ele falou assim, preciso trocar o meu videogame. Foi bem isso, igual você falou das joias. Aí eu falei assim, mas pra que esse videogame tá ótimo? Aí ele, não, mas porque saiu um novo. Eu falei, mas quanto você vai gastar do videogame? Eu não lembro quanto era, mas eu acho que era uns 2.000, dois e pouco. Eu falei, vem dar esse dinheiro. Tem crianças passando fome, tem crianças. Daí eu já vi aquela necessidade de fazer a mais, sabe? Eu falei, você não precisa disso, você já tem tudo. Tem criança que não tem o que comer e a gente tem que ver isso. E hoje ele também já percebeu isso, faz parte do nosso grupo e eu fico muito contente quando acontece isso. Porque quanto mais a gente puder dar voz, e eu acho que é uhum, mais uhum. pessoas assim, jovens mesmo, sabe? E ver o que está acontecendo, sair dessa bolha que você falou de privilégios que a gente tem, porque a gente tem essa mania de falar, mas a gente é pobre, a gente não tem privilégio. Mas tem muito sim, eu tenho muito privilégio, eu tenho casa, eu tenho comida, Sim. eu tenho roupa confortável, então eu sou privilegiada, assim, tendo. Óbvio que tendo uma condição financeira baixa, mas eu sou privilegiada sim, tem pessoas que não têm isso. Então, Uhum, eu acho que quanto mais a gente falar e levar isso à frente, eu acho que é uma das coisas que hoje em dia que eu quero falar bastante também sobre isso, por isso que eu te trouxe aqui. Quero trazer outros líderes também de ações sociais para as pessoas terem noção disso, né? Da uhum. importância em ajudar os demais e não só agora nessa pandemia que está acontecendo essa mobilização, igual as pessoas falando, ah, mas a gente tem que ajudar agora. Não, já deveria ter começado ajudado Ah, antes e sim. continuar ajudando depois que passar, porque não vai voltar ao normal. Eu Exatamente. acho que as coisas só vão piorar. Nossa, porque minha câmera tá virando direto. É, só vão piorar e aí a gente tem a obrigação de ajudar o quanto a gente puder. O Bruno falou se ele pode fazer uma pergunta. Pode, Bruno, mas Não, ó, não, não pode. Não pode. Então tá bom. mentira, pode. Depende, a pergunta é Mas, pra quem? É pra mim ou pra Micheline? Porque se for pra Micheline, você corre um ixi. certo risco. Se for pra mim, eu sei responder melhor. Ai, Sula, te amo. É verdade. Ai. Exatamente, viu? Então, aí a gente estava falando sobre da questão do barraquinho que vocês. Eu vou falar barraquinho, não sei se é pejorativo, mas Não, não. não, do barraquinho que vocês fizeram lá na favela e começou a fazer os atendimentos ali e depois foi Sim. pra casinha que eu conheci, né? Não, a gente nem chegou a fazer os atendimentos lá no barraco, né? No espaço que a gente tinha lá dentro, porque a gente não conseguiu finalizar a construção. O que que a gente fez? A gente desviava, chegava um e falava assim: ah, a gente está precisando fazer um piso. A gente tirava do que a gente ia construir lá, tá bom, vamos lá. Aí ajudava aquela família a construir aquele piso. Ah, um banheiro, vamos lá. Olha, a prioridade é o banheiro da Fiamma. E ia fazendo as coisas, entendeu? Chegou no final, Chama Castelo de já. Madeira. Agora eu já Isso sei. mesmo, Castelo de Madeira. As crianças que deram esse nome. Ai, que E, louco. e aí, o que, que a gente ia fazendo? A gente ia fazendo um trabalho, mas assim, ia dentro, estava dentro dos barracos, né, na casa das pessoas, ouvindo, vendo onde a gente podia ajudar. Eu sou louca, né,
sempre fui louca para ser Para professora, então lecionar. e eu me vi ali, eu falei assim, olha, essa é a minha oportunidade de fazer alguma coisa, né? E foi Chegou. lá dentro que eu descobri que eu não queria ser professora coisa nenhuma, que eu me descobri educadora social, porque é essa área assim que é a que mais eu me eu me apaixonei mesmo. E aí eu ia fazendo algumas atividades com as crianças, fazia contação de história, eu saía com uma bolsa aqui de dentro de casa, levava para lá cheia de giz, de giz de cera, lápis de cor, folha de sulfite, e a gente ia fazendo as atividades lá na viela ou no barraco emprestado. Quando a gente tinha que fazer alguma ação maior, a gente pegava os espaços, né, do entorno emprestado, tipo escola, posto de saúde, e ia fazendo dessa forma, né? A minha filha, a Gabriela, começou a vir a trabalhar comigo, né? Ela, acho que meio que inspirei, ela vendo eu sair e fazendo as coisas, ela quis vir junto comigo. Hoje ela é meu braço direito dentro da nave. Aham. Eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa. Então, eu comecei a abrir as portas da minha casa também. Às vezes, em vez de fazer alguma coisa lá, eu trazia as crianças para cá, ficava em casa comigo. Às vezes, pegava meu carro, descia, enchia umas 8, 10 crianças dentro do carro, trazia para casa, aí colocava um desenho, fazia pipoca, fazia bolo, Uau. aí a gente desenhava. É... Eu vou ficar emocionada. Foi muito doido, sabe? Assim, como começou, porque não tinha recurso. É por isso que eu falo, sabe, assim, que quem quiser fazer qualquer coisa, vai e faça. Faz. A gente tem que falar e a gente tem que inspirar, porque eu lembro na época que eu queria fazer alguma coisa mexia dentro de mim, assim, me deixava angustiada, né, de ver a situação, querer fazer e não poder fazer, porque eu não sabia por onde começar. Então, eu sou muito grata, assim, porque Deus colocou o Bruno na minha vida e o Bruno já tinha essa experiência e eu pude aprender com ele, pude fazer junto com ele, mas, por exemplo, se talvez ele não tivesse entrado, eu não teria coragem de sair da minha zona de conforto e fazer, Aham. entendeu? E foi isso. Aí comecei aqui dentro de casa mesmo, nessa casa que vocês estão vendo, comecei a abrir. E até que uma amiga, Andréa Conrado, ela falou para mim, né? Eu nunca vou esquecer, eu estava fazendo uma contação de história lá na pracinha, do lado da favela lá da comunidade, e ela me ligou e falou assim: ai, amiga, olha, vai atrás de uma casa, eu pago o aluguel dessa casa durante um ano para você Uau. fazer o que você faz com mais qualidade, para você não ficar aí na rua e para as crianças ter mais conforto. Menina do céu, eu chorei tanto. A gente gritava, a gente brincava, sabe assim, comemorando junto, eu e as Aham. crianças, quando ela falou isso. E aí foi onde começou. Começou aqui dentro, né? Porque eu saí dessa casa, fui morar num lugar mais simples para pagar um aluguel mais em conta e resolvi fazer desse espaço, que é um espaço até razoavelmente grande para fazer as atividades com as crianças, e que a gente começou a fazer aqui. E na época, o que, que eu fazia? Para pagar minhas contas, eu vendia flores, vendia plantas. Então, Uau. toda sexta-feira eu fazia uma barraca de. Gente, eu choro porque é louco contar, que as coisas Ah, vão voltando, imagino. os A sentimentos sensação vem de volta. vêm junto, entendeu? E eu já sou chorona por natureza. Então, Mas eu acho comecei a legal vender. você falar isso porque as pessoas, às vezes, eu falo por mim. Quando a gente fala que quando eu coloquei a ação no ar, a primeira ação no ar, o primeiro comentário que teve foi que eu tava fazendo isso porque eu tava com medo de morrer. Aí eu Ai, tava com meu medo de morrer, Deus. e aí eu tinha que fazer isso para me chegar num céu confortável, porque é Ah, bem assim, eu tenho que, eu tenho que chegar no céu confortável para ajudar alguém. Eu é, dei risada porque foi a mesma coisa que eu fiz na época. Eu dei risada porque, tipo, cada um pensa o que quiser, não tem que dar uhum, explicação daquilo. uhum.
E eu dei risada. Aí, quando eu comecei a pensar em fazer ações, eu pensei em brinquedos, porque eu sempre pensei em algo físico para as pessoas dar da mão dela mesmo, né? E aí chegou um monte de brinquedo, eu fiquei depois. Eu posso fazer um vídeo falando isso para não estender aqui muito. Mas aí chegou muito brinquedo. Só que aí eu tava com muito medo de não dar para todas as instituições, porque eu só tinha combinado em uma instituição com 60 crianças, num hospital, perdão, Hospital Darcy Vargas. E eu fiquei parada pensando, eu falei assim, não vai dar. Da onde que eu vou tirar 60 brinquedos para levar para aquela criança? E eu tô mexendo com uma coisa muito séria, porque é criança. Eu falo por mim, porque eu sou velha já, adulta. Se alguém me prometer me dar alguma coisa e não der, eu fico muito O puta da bicho vida. pega. Imagina uma criança. Aí eu comecei a pensar, não, eu preciso fazer alguma coisa. Da onde que eu vou tirar dinheiro para comprar 60 brinquedos? Porque eu já estava fazendo o processo de valor para conseguir minha medicação e tal. Falei, não tem como. Beleza. Aí eu peguei, orei a Deus, óbvio. E falei assim, se for isso que você quer que eu faça da minha vida, me ajuda aí, porque eu não vou conseguir tirar 60 Maria. brinquedos como? E aí foi muito louco que uma semana depois chegou um caminhão lotado de brinquedo do correio. E aí Ai, que foda. foi subindo o brinquedo, e eu falei assim, que é isso? Eu, tipo assim, eu não entendi. Eu falei, da onde saiu tanto brinquedo? Aí eu lembrei da oração que eu tinha feito. Você pediu para mim te dar o sinal ali. E então, de uma instituição, de um hospital que a gente ia, né, que é o Hospital das Civagas, eu fui da casa de apoio e conheci a nave. Então, eu consegui 3 lugares, assim, então veio o triplo de brinquedos. E eu acho isso muito legal, voltando naquele. Eu começo a falar e vai indo. Não, mas faz todo E sentido. e eu acho legal porque as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho como fazer, eu não tenho. Mas eu falo: 1 quilo de arroz que você dá, se a gente juntar É, 50 é. pessoas, olha o tanto de coisa que a gente tem, Eu, né? eu sempre falo a mesma coisa também. Porque as pessoas acham que para doar você tem que fazer aquela cesta. Não, se você tem, É, ótimo. Se você tem condições de fazer, ótimo. Mas se você não tem, se você doar um arroz, um feijão, então, minha família, por exemplo, é enorme. Se cada um dá um arroz, meu, a pois gente é. ajuda muito a gente. Se a gente, cada um doar um brinquedo, por isso que eu falo, uma coisa, não precisa você me dar, não, é doar É, algo mais que é. isso. Uma coisa já ajuda muito. Uhum. Então é legal você contar essa história desde o início, porque as pessoas veem, assim, hoje já aquele lugar, aquele espaço grande, bonito e tal. Não tem noção E de que nem tem começou tão noção como pequenininho, começou. não tem, acha que é tudo de boa, tá tudo ótimo. E É, mesmo estando naquele espaço, a gente sabe que ainda tem muitas limitações, mas sim. começou bem pequenininho e é muito legal você falar isso para as pessoas que estão vendo que continuem ajudando, não só o meu projeto, obviamente, como a nave ou outros que fazem parte, que é tão importante quanto. Para dar continuidade aí, você estava falando já da casa. Da casa. Deixa eu só, porque eu tô lendo aqui o que o Bruno escreveu, né? Ah, Da e o Bruno, impressão, vamos ver. acho que, será que eu passei uma impressão assim de política corrupta, né? Ai, que eu desviei o material, tal, que ele colocou assim, a gente Não, eu priorizou entendi. arrumar as casas ao invés de construir o projeto. Desvio de material era isso. É verdade, é. Ai, meu Deus. Ah, oi! Oi, Amora! Fala, oi, Sula. Oi! Manda um beijo pra Sula. Eu, eu fico impressionada de como ela cresceu. Porque Ai, quando eu meu fui, ela era Deus do céu. pequenininha. Aí ela era Era um um bebê bebê, recém-nascido. recém-nascido. Leva. Ó, a Ju vai levar Ah, ela quer um ficar aí. Deixa a chocolate. Ai, um participação. chocolate com a Ju. Honra, chocolate! Porque senão ela é aparecida, você não tem noção. Ela quer, ela vai pegar aqui o celular e ela vai ficar conversando com você, que não sei o quê. Mas Adoro. ela era um bebezinho quando a gente começou mesmo. Pequenininha. E, e é isso. Onde que eu parei? Você morou na casa, que aí a Na amiga casa. pagou o aluguel. Olha, pra quem tá com a memória ruim, eu tô ótima pra lembrar hoje, Oh, hein? que bom, hein? Porra!
Já no meu caso, a idade impede um pouco, assim, de ter uma memória mais, né? Minhas são drogas, são químicos. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, aí a gente começou o trabalho, aí foi onde começou, de fato, né, ter uma estrutura e, e na época, lembrei, aí eu tinha essa barraca, então eu vendia plantas, né, na feira, na frente da minha casa, para entrar a grana e eu poder pagar minhas contas para fazer o que eu amo fazer, né, cuidar Aham. das crianças. E fazer também livros de feltro, que é uma espécie de tecidos. Então, eu faço Sim. um livro pedagógico incrível, lindo, Uau, que depois vou publicar, que eu vou voltar a fazer esses livros novamente, por favor. que eu amo. Eu falo pra você que você tem que usar mais suas redes sociais, mas você não acredita. É que eu sou, não sei, eu não gosto muito, sabia? Eu não gosto muito da tecnologia, assim. Deveria, né? Eu Deixa, gosto do deixa na hora aqui que e eu assumir agora. aquela tecnologia daquela nave. Eita, nós, eu quero, hein, Sula? Tá precisando. Mas, enfim, aí foi onde começou a estrutura. Eu tinha muito medo, assim, de que vai servir para as crianças. Eu lembro no Uhum. começo que eu ia na feira, aqui do lado onde era a nave aqui, né? Tem uma feira ao lado. Então, as crianças já tinham o hábito de quarta-feira elas ir lá e pegar o resto de De alimento, né? alimento. De De fruta, fruta. verdura, que os feirantes deixavam lá, às vezes jogava, em vez de jogar, dava, né, para as crianças. E aí eu falei, é isso. Na quarta-feira eu vou para a feira com as crianças e vou lá ficar pedindo as coisas para a galera. Sofri muita humilhação, porque homem, eu vou te dizer, Oh, é complicado. Eu não sou feminista, tá, gente? Mas foi muito abuso, muito assédio que eu sofri, muita humilhação. Mas, enfim, eu ia lá com as crianças, conseguia, pegava todos os alimentos lá, eu vinha com várias caixas, eu e as crianças, trazia para a nave, e era o que a gente ia consumindo durante a semana, né? Durante os dias que as crianças estavam aqui fazendo atividade. E aí tinha, tipo assim, quem durante muito tempo fez as coisas acontecerem foi minha família. Então, meu tio, eu tenho um tio que ele dava o pão das crianças todo mês, era ele que dava. Aí tinha uma amiga, tem uma amiga que ela contribui até hoje, duas Andréias, Andréa Ribeiro e Andréa do Cleiton. Eu falo Andréa do Cleiton, porque eu nunca lembro o sobrenome dela. E começou assim, sabe? Pequenininho, as pessoas que ajudavam era minha família, eram meus amigos, mas uma coisa que não faltava, assim, sabe? Era muito amor, porque sempre teve muito amor, teve sempre muito acolhimento, sabe? Muito colinho. Eu sempre fiz questão de fazer o papel de mãe mesmo, de cada um deles, de dar colo quando fosse necessário, quando é necessário. E aí precisava de um nome, né? isso que eu E ia te aí o pedir nome? agora, porque eu amo essa história. O nome foi quando essa minha amiga, né, que pagava o aluguel, falou: mas meu, é um projeto, é uma ONG agora, tu vai ter que colocar o nome, que não sei o que. Eu falei: meu, que nome? Aí eu lembrei de uma contação de história que eu já tinha feito bem no começo, inclusive na praça com as crianças, porque eu sou a louca dos discos voadores, tá, gente? Eu amo ufologia e desde Acho incrível pequena, também. e eu falo para vocês agora, prestem mais atenção nos céus ultimamente nessa quarentena. Não são só Sério? os satélites do Starlink lá Vou que ficar tá vendo. por lá. Mas, enfim, as crianças sempre soube, eu sempre compartilhei, às vezes contava algumas histórias para elas. E aí, nessa contação de história, eu começava a história e aí ia dando sequência, tipo, cada um contava um pedacinho, ia dando uma continuidade, Aham. inventava na hora, sabe? E aí, uma das meninas, a Júlia, que hoje também tá uma mocinha, É enorme. eu lembro que ela falava assim que. E aí apareceu um disco, apareceu uma nave, foi esse nome que ela usou, não foi Uau. disco voador. Apareceu uma nave em cima da favela
e quem pilotava essa nave era a tia Micheline, e que a tia Micheline... Ai, meu Deus do céu, estou muito chorando, Deus me livre. Me irrita. E que a tia Micheline pegava todas as crianças da favela, colocava dentro dessa nave e levava para outro mundo. E aí era um mundo cheio de amor, cheio de comida gostosa, e tem bastante livros. E aí eles foram Uau. criando essa nave, sabe, assim? E foram falando. Eu lembro que no dia eu fiquei muito emocionada. E aí eu falo que foi nesse dia que já surgiu a nave, que Aham. Deus, o universo, seja lá o que cada um aqui Na verdade, acredita, eu acho que foi sabe? nesse dia que selou tudo, né? Porque ela já vinha Foi, sendo formada há foi, algum foi. tempo, você não, só não estava E vendo. que eu acho assim, sabe, que se existe um Deus, mesmo nesse dia, ele ouviu as crianças assim, sabe? Foi uma espécie de oração mesmo, assim, de falar o desejo que elas tinham, o que elas queriam para ela. É por isso, sabe, que hoje, assim, eu brigo muito dentro da nave, brigo muito, porque é muito difícil lidar com pessoas, sabe, Sula? É muito difícil Aham. lidar com adulto, sabe? E às vezes com aqueles adultos que são próximos a gente. Mas eu luto, eu brigo e eu não desisto, porque foi um sonho das minhas crianças isso, entendeu? E eu não quero, nunca, nunca vou deixar nada tirar a essência da nave, que é o Uau. acolhimento, que é o amor, sabe? Porque foi um desejo dela e ninguém nunca vai mudar isso, nunca, não importa. Pode chegar com um caminhão de dinheiro, sabe? Querer vir com patrocínio, mas se tiver que mudar qualquer coisa na essência, mudar a nossa essência, não rola. Pode ir embora com o seu dinheiro, eu volto a fazer os Perfeito. livros, volto a vender minhas plantas e as coisas continuam. Eu acho que esse Mas é isso. é o verdadeiro amor aí, né? É, É. parece muito louco, mas só tem 9 minutos do nosso bate-papo. Ai, meu Deus. E agora? E eu queria que você me falasse assim, como a gente faz para ajudar, né? Eu sei porque eu faço parte, assim, eu falo que eu sou tripulante, mas tem pessoas que estão assistindo aí e não sabem como ajudar. Como a gente pode ajudar a nave? A nave, agora, fora da pandemia, você pode É ajudar fora com da pandemia. tudo. Fora da pandemia, você pode, com sua presença, você pode vir passar uma tarde fazendo brincadeiras com as crianças. Mas durante a pandemia, a quarentena, que a gente não está abrindo para atividades com as crianças, Uhum. é com doação mesmo, assim, seja de alimento, seja de roupa infantil, enfim, é isso, porque hoje a gente está mais trabalhando com essa parte assim do assistencialismo mesmo, porque Uhum. é algo emergencial, né? Porque a maioria dos pais das nossas crianças não estão trabalhando, não tem renda Uhum. e tem que se alimentar de alguma forma. Então, hoje a gente está fazendo mais entregas de alimento mesmo, de cesta básica. Então, eu peço assim que as pessoas que querem colaborar, dá uma entradinha lá No no IG. Instagram da nave para dar uma olhada nos projetos que a gente tem. Então, a gente tem projeto de apadrinhamento das crianças, para atender as crianças durante a pandemia. Aí a gente tem as cestas básicas, que a gente está trabalhando muito. E é isso, é mais, É como só tem entrar lá pouco no tempo, é IG mais da entrar e se nave. tiver qualquer dúvida, É só mandar manda um mensagem direct lá que para eles respondem. gente. Isso, Mas é muito exatamente. tranquilo. Vocês que moram aqui perto, a galerinha que mora aqui perto, a nave fica muito pertinho daqui. Então, quem não tem nenhum. Eu não sei se vocês estão atendendo lá, se tem alguém lá Tem, na tem, sede, tem tem? sim. Então é só, sei lá, Tem, manda tem. um direct pra mim, meus amigos que estão vendo, ou um WhatsApp, eu passo o endereço, a gente vê com a Gabi ou quem tiver lá para receber. Pode ser um alimento, pode ser uma cesta Sim. básica, pode ser roupa, tá chegando frio aí, então quem tiver roupa, agasalho, coberta, também é muito legal Coberta, de doar. Então é só mandar fralda, um leite, fralda, principalmente leite. fralda e leite é algo que tá o tempo todo pedindo pra gente, sabe? O tempo todo. Ah, E é vamos isso, ver para mim tá aqui. uma honra, foi uma honra, assim, estar Passou conversando rápido, você contigo, viu? viu? Olha, eu falo que foi um presente do universo, assim, vocês terem aparecido na nossa vida, assim, sabe? Vocês vieram para agregar bastante. Ai, não Estão começa a me agregando elogiar, não, até hoje. que eu choro. Eu sou Não, sensível. é verdade mesmo, Sula. Na realidade, só pra, a gente já tá terminando quase, só vou falar que a gente
tem um projeto da nave, eu tenho um projeto, né, que se chama Entregue Sorrisos. Então, em outubro, não sei como é que eu vou fazer esse ano, mas eu acho que eu vou fazer alguma coisa online. Mas outubro, novembro e dezembro, geralmente eu recebo brinquedos, e dezembro alimento para cesta, para ceia de Natal, enfim. E a gente tem um projeto que aí eu já sou voluntária, que é o projeto da Luana e do Caio, que se chama Festa dos Heróis. Que todos os finais de 3 em 3 meses agora, a gente fazia uma festa de aniversário para todos os tripulantes aí da nave. Por conta da pandemia, infelizmente, a gente não está fazendo mais. Aliás, estamos sentindo muita falta dessa convivência. E então, quem puder ajudar também, a gente tem um grupo, entram lá no meu IG, que é Entregue Sorrisos, que tem lá também, vocês podem ajudar com alimento, ou se for para festa, por algum salgado, doce, ou pode participar também, que a gente precisa de voluntário sempre, Voluntário. porque vai 80, 100 crianças e a gente fica doido atrás das Ai, crianças, não sabe o que gente, dá faz. trabalho. Mas o Bruno mandou uma pergunta aqui aquela hora. Deixa eu ver. Pera aí que eu vou filtrar, tá? Por favor. Ah, o que vocês diriam atrás... Peraí, o que vocês, sendo vocês, diria para quem está atrás do seu propósito? O que você diria para alguém que está atrás do seu propósito, Micheline? Ele Eu? perguntou para mim também, mas eu respondo depois. Tá bom. Que tá atrás, eu acho que primeiro tem que se reconectar com você mesma, sabe? Assim, se isolar um tempo das pessoas, das coisas, e quando eu digo coisa, é tipo shopping, se isolar mais desse mundo. É meio guru isso, tá, gente? Mas serviu muito para mim, tá? Se isolar um pouco do mundo externo e você mergulhar dentro de você, porque você vai entender quem você é. A partir de você entendendo quem você é, você vai começar a sentir, sabe? É como se tivesse o seu eu, É bem você falando isso. com você mesma. Você escuta uma vozinha, você sente, assim, é um desejo muito louco. E aí as coisas começam a... Ó, fico arrepiada falando. Começam a fazer sentido. Você, às vezes, por mais que você tente ir por um caminho, você vai ver que não é aquilo. Isso não mexe, não dá frio na barriga. Enfim, quando isso acontece, aí você começa a entender qual que é o seu propósito de vida aqui nesse planeta. E aí, quando você entende, você conhece, aí, filha, Eu acho que só colocar o emendando no pé na que você estrada e falou, fazer. eu acho que existe vários modos da gente entender o nosso propósito. Então, tem gente que dá aquele start, sabe, o que quer fazer. Tem gente que realmente já nasce com o dom, aquilo de ajudar. Só tem 1 minuto e meio restante. Ai, meu coração. Mas, enfim, eu acho que é quando a gente entende. No meu caso, eu tive que passar por uma coisa muito extrema para me encontrar mesmo, me olhar no espelho e falar o que você está fazendo nesse mundo, o que você quer deixar para o mundo, o que você quer falar para o mundo. Então, no meu caso, foi isso, eu entender aquilo o que eu quero deixar aqui quando eu for embora. Qual é a imagem? O que eu quero deixar de bonito? O que eu quero que quando as pessoas lembram de mim, lembre do que eu fiz, assim. Então, para mim, foi bem isso, né? Então, eu Sim, vi que... Pode e falar. de pensar também, né, Sula, tipo assim, meu, será que é o suficiente só trabalhar, cuidar da minha casa, da minha família, comer, ir para o shopping final de semana? É só isso, sabe? É, Foi para isso que eu vim para esse planeta, sabe é assim? isso. Eu acho que é esse exercício. Se perguntar o que vocês vieram fazer aqui na Terra, qual o propósito de vocês, que aí vocês vão entender aquilo que vocês têm que fazer. A gente só tem 51 minutos, eu quero te agradecer muito e dizer que eu te adoro. A Eu gente te vai. amo, Quero que Sula. você fique mais presente na rede social, vou te cobrar isso sempre.
Me ensina, né? Você Eu vou precisa te me ensinar, ensinar. eu vou te ensinar, pode deixar, você vai ser o influencer daquele oceante. Ai, que tudo. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por me inspirar muito. Você sabe que eu me inspiro muito em você. Quando eu crescer, assim, tiver mais idade, eu quero ser igual a Ah, você. Não mais idade de velha, tá? Eu tô falando porque eu sou meio transplantada agora. E é ai, isso. meu Muito obrigada a Deus. todo mundo que deu. Fica com Você me inspira Deus. muito. Sua história é linda, linda. Ah, E você tem que obrigada. compartilhar ela o tempo todo mesmo, viu? Pode deixar. Um Obrigada. beijo, Beijo, um gente. beijo.